Boa noite, pessoal. Vamos dar início a mais um vídeo da disciplina de redes de computadores. O assunto da aula de hoje é a arquitetura de software das redes. Então, basicamente, a gente vai ver como é organizado o software que gerencia todas as redes de computadores aí. E vamos ver aí dois modelos que regem aí, que estão estruturados, então, os softwares das redes de computadores, certo? Então, o objetivo da aula aí que a gente tem o que é ver essa arquitetura do software, que a gente vai ver que é uma arquitetura dita em camadas, porque ela é organizada em camadas. Vamos ver o que é uma camada, tá? Vamos ver os dois modelos de referência, que é o modelo OSI da ISO e o modelo TCP/IP. Assim como iremos ver a funcionalidade de cada uma das camadas que é organizado esses dois modelos, o OSI e o TCP/IP. Tá ok? Então, vamos partir aí o que motivou então se criar um modelo em camada ou estruturar o software de rede em camadas. Então, como a gente já tem visto aí na disciplina, a internet ela é formada por um conjunto de redes menores, de redes locais, as LANs, certo? Essas redes elas estão interligadas por meios de comunicação, certo? Que pode ser uma fibra ótica, pode ser radiofrequência, hoje o mais comum é a fibra ótica, né? E os equipamentos que formam essa grande rede aí são dos diversos tipos que a gente pode imaginar. Então a gente tem computadores de diferentes marcas, notebooks, dispositivos móveis, seja os smartphones, tablets, telefone IP. Então, tudo que se conecta hoje à internet é um dispositivo diferente, é um dispositivo final. Então, imagine como organizar toda essa heterogeneidade de recursos que estão conectados à rede. E não só isso, né? A gente vê aqui, a gente tem os equipamentos intermediários. Esses equipamentos intermediários aqui, que são os roteadores, eles podem ser de diferentes fabricantes. Um deles é a Cisco, mas temos, por exemplo, outros fabricantes aí. Outro fabricante importante no mercado é a Huawei. Então, a Cisco americana e a Huawei chinesa. E cada um deles aqui pode estar, então, ser de fabricantes diferentes. Então, uma coisa que a gente poderia pensar, como que estão vários equipamentos de fabricantes diferentes, executando sistemas operacionais diferentes, como que eles se comunicam? Como que organizar tudo isso daí? Então, justamente, é dividir o software em várias partes, em que cada parte faz uma coisa diferente. Então, uma forma de organizar o software é em camadas. Mas vamos relembrar lá aquela disciplina de fundamentos de programação, quem é da engenharia de computação, ou a computação 1, pessoal aí da elétrica, em que, em determinado momento da disciplina, vocês viram lá no final, ou em algoritmos 1, pessoal da computação, a definição de função. O que era uma função? Era um trecho de código em que fazia uma função, executava uma tarefa bem específica dentro da tua aplicação, do teu programa, certo? E vocês devem ter visto que você poderia agrupar essas funções ou funções com finalidades semelhantes em módulos separados, que eram os arquivos .c lá, certo? Então, cada funcionalidade, um grupo de funcionalidades semelhantes era agrupado em um módulo, em que um módulo poderia invocar as funções de outro módulo de maneira aleatória. Então, eles se comunicavam, um sistema formado, um módulo comunicando com qualquer outro, sem ter uma restrição, como eu vou mostrar aqui no modelo em camadas, certo? Então, dividir em camadas, na verdade, é dividir em módulos o teu sistema. Por que se divide em módulo, em várias partes do teu sistema? É aquele velho ditado, né? Dividir para conquistar. Mas qual a finalidade disso? Então, lá da engenharia de software, a gente vê que isso facilita a manutenção do software e também a atualização. Por quê? Porque
quando você muda a forma de implementar aquela função, não vai afetar, não deveria afetar as outras funções ou os outros módulos. Então, se a gente pensar em termos de redes, então se a gente mudar a função que é transmitir o sinal no meio físico, essa é a função, mas como? Não importa. Se hoje a gente tem a fibra ótica, o que tem que fazer aquela função? Transmitir na fibra ótica. Como se faz isso na fibra ótica é diferente num cabo de cobre ou cabo de par trançado que é feito cobre. Mas a função é a mesma, transmitir dado no meio físico, por exemplo, mas como será diferente, tá ok? Então, as outras partes do sistema, os outros módulos, nada muda, muda apenas uma parte do sistema, certo? E se é bem feito, bem implementado, a mudança naquele módulo não deveria afetar os demais módulos do sistema. Então, como que é essa arquitetura em camadas de software? Basicamente, a diferença entre um sistema geral, um sistema composto por partes, por módulos, é que cada módulo, que aqui então a gente chama de camadas, eles só se comunicam com as camadas adjacentes, ou seja, a camada 1 se comunica só com a camada, aqui com a camada 2. A camada 2 se comunica com a camada 3 e com a camada 1 também, certo? Aqui era para ter uma flechinha, mas não sei o que aconteceu, que fez um resize aqui e comeu a flechinha. Mas então, pessoal, a ideia é que a camada 2 se comunica com a camada 3 e a 2 com a 1. Ou seja, cada camada só se comunica com as camadas adjacentes. Tá ok? E como que é feita essa comunicação? É feita através da interface da camada. Como é ruim aqui, ó. Então, é feita através da interface da camada, tá? Então, cada camada tem uma interface. O que é, em termos práticos, essa interface? Na verdade, é quais funções essa camada provê para a outra. Então, a camada de baixo, ela provê funções para a camada de cima, certo? Então, a camada 1 fornece funções para a camada de 2. A camada 2, para executar a sua função aqui, as suas atividades, as suas atribuições, ela usa os serviços da camada 1 para prover os serviços para a camada de cima. Tá ok? Então, aqui, se nessa camada 2 aqui, ela tem determinado serviço, a forma de se fazer esse serviço mudar, não tem problema. Continua tendo a camada, continua sendo oferecido o serviço, mas de forma diferente. E isso não deveria afetar a camada imediatamente superior, certo? Nem a inferior. Beleza? Essa é a ideia da arquitetura em camadas. Ainda seguindo na arquitetura em camadas, aqui então a gente está pensando em um software de rede. Então, se a gente tem um software de rede lá que está executando um dispositivo, que o software é organizado em 7 camadas aqui, no outro lado vai ter as mesmas 7 camadas, em que geralmente a função de um lado aqui vai ter digamos, o oposto do outro lado. Por exemplo, aqui na camada 1, que é a camada, a gente vai ver daqui a pouco, que é a camada que está interligada com o meio físico. Então, se aqui eu mando os dados pelo meio físico, é responsável por mandar os bits no meio físico, ou seja, sinalizar um 0 ou 1 no meio físico. Se for um cabo de cobre, como que se transmite dados num cabo de cobre? Através de colocando uma tensão nesse cabo de cobre, certo? E essa tensão, se eu converter aqui um 0, ou 1, tá difícil para escrever aqui, ou 1, vai ser convertido por uma tensão. Aqui o outro lado vai pegar essa tensão e vai converter para 0 ou 1 aqui do outro lado, certo? Então, do outro lado aqui vai ser o oposto. E para isso acontecer, há um protocolo de comunicação entre as camadas, certo? E o que é o protocolo de comunicação? Que eu já até falei em aula passada e em vídeos passados. É
um conjunto de regras que o software tem que utilizar ou atender para que haja comunicação entre duas partes. É como nós humanos. Eu estou conversando com vocês, gravando esse vídeo e usando o idioma português. Então, quem está vendo esse vídeo, se não conhecer o português, não vai entender. Então, é necessário que entenda o português para entender, então, do que está sendo tratado. Então, aí já tem a regra. Então, para ter uma comunicação, você tem que ter esse conjunto de regras estabelecidas, certo? Então, aqui, como eu falei agora há pouco, então, a camada, cada uma das camadas aqui, ela depende dos serviços das camadas adjacentes para prover serviço para as outras camadas. Como eu falei antes, então, a camada 2 aqui, ela usa os serviços da camada de baixo para prover serviços para a camada de cima. Beleza? E assim por diante em todas as camadas. Tá ok? Então, vamos dar sequência aqui. Então, para vocês entenderem, digamos que aqui, a primeira camada, que a gente vai ver daqui a pouco, que é onde o usuário ele interage com o software de rede. Basicamente é isso. Então, uma aplicação, ela é feita e se comunica diretamente com a camada 7, digamos aqui a mais superior, certo? Essa mensagem que é gerada pelo usuário, por exemplo, num browser lá, essa mensagem ela vai sendo passada de camada em camada. Então, aqui, seguindo o desenho aqui, essa mensagem vai sendo passada de camada em camada, certo? Ela vai descendo em todas as camadas e vai descendo, vai descendo, vai descendo até chegar na camada física. A camada física vai cuidar de converter os dados de todas as mensagens. A gente vai ver no próximo vídeo que essas mensagens, essas camadas normalmente vão adicionando informações para que ela consiga trabalhar, digamos assim, para ela desempenhar essas funções, e isso é transmitido no meio físico. Então, isso daqui chega no meio físico, vai ser então sinalizado de acordo com o sistema que está sendo utilizado de comunicação. Se é uma fibra ótica, vai ser convertido em pulso de luz. Se é um cabo de cobre, vai ser transmitindo via sinais elétricos, né? Então, essa sequência esse sinal aqui sinalizado no meio físico vai chegar no outro lado, e essa camada aqui, primeiro vai então, converter em zeros e uns, e esse pacote aqui, ou essa mensagem vai chegar, vai passando camada em camada e vai chegar até aqui em cima, certo? Então é assim que acontece a comunicação aí usando o conceito de arquitetura de software em camadas. Então os protocolos, então, para a gente lembrar, assim, ele rege as regras de comunicação. Que tipo de regras que a gente pode ter? Por exemplo, a forma que a mensagem é codificada. Como vai ser o endereço de origem e destino? A gente vai ver no próximo vídeo que temos vários tipos de endereços aí numa mensagem. Então, como vai ser esse endereço aí, como vai ser usado esse endereço, é especificado nos protocolos de comunicação. O formato que essa mensagem vai ter, se ela vai ser criptografada, se ela vai ser, talvez os dados que estão dentro da mensagem vai estar compactado, por exemplo, é especificado nos protocolos. Se o destino de uma mensagem, o endereço de destino vai ser, por exemplo, um unicast, um multicast, um broadcast, que a gente viu já o que é isso, né? Unicast, um único destino, multicast, um grupo de destinos, e o broadcast, todos os destinos ou todos os equipamentos numa rede, certo? Ou ainda, quando se manda uma mensagem, quando o destinatário receber a mensagem, eu quero receber uma mensagem de retorno, que aquela mensagem foi recebida, então isso faz parte do protocolo de comunicação. E ainda seguindo na motivação aí de se ter que definir uma arquitetura de software, então inicialmente as redes de computadores, quem desenvolvia o hardware de rede e, consequentemente, o software de rede, os fabricantes, eles tinham sua própria arquitetura de software. Ou seja, ele tinha o seu software, era dividido em várias partes, que poderia estar sendo encamadas ou não. Isso dependia de cada fabricante. No entanto,
Por exemplo, digamos que dois fabricantes tivessem uma arquitetura de software formada por 7 camadas. Mas cada camada tinha uma função diferente. A camada do fabricante A as camadas têm funções diferentes do que o do fabricante B. Então, não fazem a mesma coisa cada camada. Então, partindo desse princípio, cada fabricante, os equipamentos de cada fabricante conversavam com os equipamentos dele. Então, era normal que cada rede local, que inicialmente as redes começaram das redes locais, tinha equipamentos do mesmo fabricante, certo? Então, se queria expandir a rede, tinha que comprar o equipamento do mesmo fabricante. Não o computador em si, mas a interface de rede, a placa de rede, tinha que ser do mesmo fabricante, certo? Ou de um fabricante compatível com o software de rede, o que era mais raro. Então, se tinha uma rede local de um fabricante A e uma outra rede local de um fabricante B, não havia como eles se comunicar, porque cada um usava seus próprios protocolos de comunicação. Ou seja, uma empresa ficava amarrada ao fabricante. Mas, com o decorrer do tempo, a gente viu a história da internet aí no mundo, a história da internet no Brasil, mas principalmente no mundo, às vezes houve a necessidade de uma comunicação de uma rede com outra, então começou a se criar protocolos padronizados para que houvesse esse intercâmbio de comunicação, certo? Então, para superar essas diferentes arquiteturas de rede, então foi definido a gente vai ver duas arquiteturas ou dois modelos aí de rede. Então, antes de eu explicar, vamos só definir o que é um modelo de rede. O modelo de rede, então, ele especifica quantas camadas vai ter o software de rede, ou seja, em quantas camadas serão ou quantos modos serão organizados o software de rede, certo? E além de especificar quantas, especifica também qual a função dessas camadas, sem especificar como vai ser implementado, certo? Mas o que tem que ser implementado, ou qual serviço, ou quais serviços têm que ser fornecidos. Daí já uma arquitetura de rede é um modelo de rede, mas que também especifica quais são os protocolos de comunicação. Então a gente viu aí até volto aqui para mostrar para vocês. Então a gente tem aqui, o modelo de rede especifica quantas camadas e o que cada camada tem que fazer. O modelo de rede, além de especificar isso daqui, ele especifica os protocolos de comunicação, certo? E um protocolo de comunicação, ele só serve para uma camada, certo? O mesmo protocolo não vai funcionar em outras camadas, porque cada camada faz uma coisa diferente. Ou deveria fazer uma coisa diferente. Beleza? Então, foram especificados aí dois modelos de referência, que é chamado modelo de referência, que é o modelo OSI, certo? Que é o Open, aqui é o OSI, que é o Open System Interconnection, que foi definido pela ISO, que a ISO, na verdade, congrega um conjunto de empresas, na verdade. Esse órgão aqui, ele visa a padronização de uma série de coisas aí no mundo. Então, vocês com certeza já ouviram falar desse órgão, certo? Então, esse órgão definiu um modelo com 7 camadas. Então, foi definido um modelo com 7 camadas e especificado qual era a função dessas camadas. Em paralelo, também criou-se o modelo de referência TCP/IP, que era o modelo de internet, que era um modelo com 4 camadas. Só que esse modelo de referência ele tornou-se depois, já junto ali, uma arquitetura. Por quê? Também foi definido protocolos de comunicação para cada uma dessas camadas. E temos um outro modelo híbrido que vários autores aí, principalmente dos livros que a gente tem usado na disciplina de bibliografia básica, de 5 camadas, certo? Que é um modelo mais teórico, que eu vou falar para vocês também. Então, o modelo de referência OSI, ele é um modelo de referência chamado para sistemas abertos, ou seja, para que um sistema ele possa comunicar com qualquer outro sistema, certo? Mas sem estar mencionando aí algum fabricante específico. Então, o que permitiria a comunicação entre fabricantes diferentes. Então, como eu falei antes, ele é um modelo de referência, não é uma arquitetura de rede, porque não especifica protocolos
principalmente os protocolos, certo? E temos o modelo de referência TCP/IP, que foi, então, surgiu aí de uma tentativa de padronizar a comunicação na ARPANET. Para quem viu o vídeo lá da história da internet no mundo, que a internet, então, surgiu a partir de uma evolução da ARPANET. E é chamado modelo de referência TCP/IP porque os dois principais protocolos, então, que foram definidos depois, tornando, então, uma arquitetura de rede, esse modelo de referência é uma arquitetura de rede também, porque define os protocolos. E o nome vem de dois principais protocolos, o IP e o TCP, que, na verdade, lá a gente vai ver daqui a pouquinho já, que cada camada, então, tem um nome. O TCP é um dos protocolos da camada de transporte e o IP é o principal protocolo da camada de rede. Basicamente, só tem um protocolo IP. Tem outros protocolos, mas são menos, assim, não são menos importantes, mas são menos utilizados. Então, aqui, pessoal, para vocês terem uma visão geral da arquitetura aí, ou desses modelos que eu acabei de falar. Então, o modelo OSI, ele é formado por 7 camadas, certo? E as camadas, como estava na figura antes lá, no desenho, que eu acabei não chamando a atenção, ela é formada pelas camadas de número menor de baixo para cima. Então, é a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6 e a 7, certo? Então, conforme tá as cores aqui nessa figura, para mostrar uma relação entre elas, então a camada de enlace, a camada física, é equivalente a essa camada de acesso à rede do modelo TCP/IP, certo? E lá no modelo teórico, modelo da internet, ou chamado modelo híbrido, volta a essas camadas aqui eles serem separadas, certo? Daí temos o modelo de rede, ou a camada de rede no modelo OSI, o TCP/IP é a mesma camada e tem a mesma função, certo? E o modelo de internet é a mesma coisa. A camada de transporte tem a mesma função em todos os modelos. E o modelo TCP/IP, então a camada de aplicação aqui, a gente já vai ver, ela desempenha a função de todas as 3 camadas. Então aqui a camada de aplicação, ela desempenha a função da camada de aplicação no modelo OSI, apresentação e inserção, certo? E aqui a mesma coisa, essas duas. Tá ok? Então agora a gente vai ver a função específica de cada uma dessas camadas. A gente vai ver de forma bem superficial o que cada camada é responsável por fazer. Porque os detalhes de principalmente como é implementado, ou melhor, como os serviços são providos, é assunto do decorrer da disciplina. Então, a partir da próxima aula, eu vou começar, ou da próxima semana, a gente vai começar a ver então a função específica em detalhes, um pouco mais de detalhes pelo menos, aqui da camada inferior até a camada superior, certo? Mas a termos de ensino aí, a gente vai acabar usando o modelo da internet. Então a gente vai ver a camada física, então aqui a camada física, camada de enlace, a camada de rede, transporte e a camada de aplicação. Tá? Então eu vou explicar para vocês vão entender o porquê que a gente vai acabar usando esse modelo aqui. Para fins teóricos ou de ensino, a gente usa esse modelo da internet. Então, a camada física aqui, a primeira camada, pessoal, ela é responsável basicamente como o nome diz. Lembra, camada física, responsável pelos aspectos físicos, as características físicas da comunicação. Ou seja, a parte elétrica, a parte de transmissão do sinal aí via sinal luminoso, né? Ou mesmo a parte mecânica, ou seja, como que é um conector um conector lá que você vai usar num cabo de cobre, de fibra ótica, como que é esse conector, por exemplo, certo? Então, o que define também a camada física? Por exemplo, um bit, para ser sinalizado no meio físico, como ele vai ser sinalizado no meio físico? Vai ser com mais 5 volts, menos 5 volts, ou se não tiver nada no meio físico, vai ser o bit 0. Enfim, essa característica, quem vai definir é a camada física, certo? Outras questões que a camada física
define é quanto tempo aquele sinal vai ter que ficar no meio físico, se a comunicação vai ser bidirecional, aí, ou seja, bidirecional, mas se vai ser half duplex ou full duplex, beleza? Então, isso é a camada física que define. E qual é o equipamento de rede que só trata da camada física, ou seja, só dos aspectos físicos mesmo da comunicação? São os hubs, que a gente já ouviu falar, deve ter ouvido falar, não é mais usual, e os repetidores, mas eles não são mais usuais. Por quê? Basicamente, a gente vai ver no decorrer da disciplina que os hubs nada mais são que um T elétrico, que tem uns LEDzinhos, assim, a grosso modo falando é isso, em que um sinal elétrico que é inserido, recebido em uma porta, esse sinal ele é propagado, o mesmo sinal elétrico nas outras portas. Basicamente é só isso que é feito. A diferença de um T aí de tomada aí elétrico é que quando está passando alguma tensão numa porta, ele aqui é ligado a um LED, por exemplo. A camada de enlace, a principal função da camada de enlace é controlar quando eu posso ocupar o meio físico. Ou seja, quando que um sinal pode ser colocado no meio físico. Pegando o exemplo de um cabo de cobre, se tiver um equipamento transmitindo dados no meio físico, num cabo que seja compartilhado com outros equipamentos, antes de enviar, o ideal é o quê? O que ele faz? Ouve o meio físico, se não tiver ocupado, então a estação ali, o equipamento pode transmitir. Um exemplo assim, seria a comunicação sem fio. Nós, para conversarmos aí numa sala de aula, a gente usa o ar, né? A voz é transmitida pelo ar, então o meio físico é o ar. Então, o mais elegante, o mais correto, se alguém está falando, ninguém vai falar ao mesmo tempo. E como que se faz isso? Isso é instintivo para nós, humanos, né? A gente primeiro ouve, se estiver em silêncio, então a gente vai falar. Tá ok? Nas redes de computadores é a mesma coisa. Só feito de forma diferente, claro. Há outras funções da camada de enlace, por exemplo, verificar se aqueles dados enviados, os bits enviados, não teve erro naquele enlace de comunicação, certo? Porque se houve erro, os dados ali, então aqueles bits enviados, eles serão descartados. Na verdade, um conjunto de bits a gente vai ver que formam o que se chama de quadro. Então, se alguns bits desse quadro tiver com erro, ele vai ser descartado. Porque não tem por que você entregar para o equipamento um dado que foi corrompido. A menos que você consiga detectar quais bits daquele quadro foram corrompidos e corrigir. Tem algoritmos avançados de correção de erros, mas se não for feita a correção de erros, esse quadro vai ser descartado. Uma outra função importante aqui, mas se não diga, não é a mais importante, mas é importante, é a definição de flags ou de sequências de bits para identificar o início e o fim dos quadros. Porque a mensagem, quando ela chega na camada de enlace, ainda ela dá para dizer que é legível aos humanos. Ela tem uma estrutura que os seres humanos ainda conseguem ler. Mas antes de enviar para a rede, mesmo para o meio físico, então você vai ter uma sequência de zeros e uns. Então, se a gente pegar uma sequência de zeros e uns e perguntar para vocês aonde que termina um quadro e onde começa o outro. Então, o que se define uma sequência de zeros e uns para saber onde que é o início e o fim. Quando aquela ocorrência aquela sequência fixa de zeros e uns acontecer naquela sequência, você sabe que ou está começando ou finalizando um quadro, certo? Então, outra coisa que define aí, a gente vai ver o endereçamento físico dos quadros, certo? E qual é o equipamento que trabalha nessa camada, que são os equipamentos dessa camada? É principalmente aqui o switch, certo? O switch é chamado de camada 2, por quê? Ou camada 2, ou camada de enlace, porque ele trabalha, então ele implementa as funções da camada física e da camada de enlace, e para por aqui, certo? Por que ele não implementa as funções das outras camadas? Porque ele não precisa, ele não vai ler as informações, não vai fazer as funções da camada de rede, então ele não precisa
implementar as outras coisas aqui para cima, certo? Já a camada de rede, a gente vai ter lá o roteador, que é o equipamento da camada de rede, certo? Que é aqui da camada 3, que a gente chama aqui do modelo OSI. Então, o roteador é o equipamento da camada 3, porque ele implementa também as funções da camada 2, ele tem que implementar, né? Para saber quando colocar um bit no meio físico, e precisa implementar também a camada física, porque ele vai ter que sinalizar os dados no meio físico. Beleza? Vai ter conector, vai se ligar um cabo, vai ser transmissão via sem fio, então ele tem que implementar isso daqui. Mas daqui para cima, a camada de rede não implementa. A camada de rede não, o roteador em princípio não implementa. Tá ok? Então, o roteador puro não implementa. Qual a função principal da camada de roteamento? Conforme destacado, então, aqui, pessoal, é fazer o roteamento, certo? E também definir o endereçamento lógico dos pacotes. A gente já vai ver o que é isso no próximo vídeo. Que a gente tem o endereço lógico e o físico. O físico está na camada de enlace, o lógico na camada de rede. Tá ok? Então a gente vai ver que tem outras funções da camada de rede, mas a mais importante é definir o roteamento. Beleza? Daí temos a camada de transporte. Qual é a função da camada de transporte? É fazer a segmentação dos dados. O que é a segmentação? É fragmentar a mensagem em partes menores. Para que se divide ou faz a fragmentação de uma mensagem em partes menores? Então imagina que você vai fazer o download de um arquivo de 1 GB da internet, que hoje em dia não é tão grande, né? Não é tão grande considerado as velocidades que a gente tem, a largura de banda que a gente tem nas nossas casas, que pode ter em nossas casas. Mas digamos que é 1 GB, digamos que para transmitir esse 1 GB aí de dados demore 5 minutos na tua rede, certo? Com a conexão que você tem. Que já é um tempo razoável, né? Mas imagine que você também está aí no teu equipamento, no teu computador, por exemplo, e você, enquanto está fazendo download, você gostaria de estar fazendo outras coisas. Está lá vendo um videozinho num serviço de streaming, está lendo seus e-mails, está respondendo o colega lá num serviço de mensagem instantânea. Então a gente acaba fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Gostaria de fazer. No entanto, se fosse transmitindo uma mensagem grande, que demorasse, então, quando fizesse o download, você não conseguiria fazer o uso da rede enquanto ela estivesse sendo ocupada com o download. Então, o que se faz é a fragmentação desse pacote, ou dessa mensagem grande. Certo? Para quê? Para permitir justamente intercalar pedaços de outras comunicações ou de outras aplicações. Então, eu poderia dividir aquela mensagem de 1 GB lá em 1000 mensagens, por exemplo. Então, para mandar uma mensagem vai ficar 5 segundos, digamos, ocupado o meio físico. Então, durante 5 segundos, nenhuma outra aplicação transmite dados. Mas passou esses 5 segundos, outra aplicação vai ter a oportunidade de enviar seus dados. E assim por diante, outras aplicações vão intercalando seus dados. E não só isso, pensando que a gente está trabalhando em redes, um outro equipamento nessa mesma rede, então um outro colega lá na mesma rede, também vai conseguir fazer o acesso nessa rede. Certo? Porque se a gente voltar para o exemplo anterior, se eu estivesse fazendo download de um arquivo que demoraria 5 minutos, o outro colega, então a gente pensar aqui nesse cenário aqui, estou aqui transmitindo o arquivo de 5 minutos, certo? A outra colega aqui, então, conforme a figura aqui, ela não vai conseguir transmitir enquanto não passar os 5 minutos. Ela não vai conseguir usar a rede. Então, aí é uma motivação para se fragmentar os pacotes. Então, esse processo de intercalar as mensagens na rede de 2 ou mais equipamentos ou mais aplicações é chamado de multiplexação, certo? E esse processo de intercalar pacotes, eu posso também colocar prioridades, tá? Por exemplo, se aqui a comunicação de voz sobre IP dessa comunicação dessa mulher aqui, ela pode, por exemplo, a cada um pacote do meu aqui, pode se passar 2 pacotes dela. Porque, um exemplo, tá? 2 pacotes, porque a voz sobre IP seria mais importante. Então,
implementar o que a gente já viu aí, qualidade de serviço, ou seja, a prioridade é esse tipo de pacote. Tá ok? E a outra motivação de a gente também separar, dividir em partes menores, imagina aquele exemplo que eu dei ali de você fazer o download de 1 GB de informação. Então, se não fosse segmentado, imagina que está chegando lá, está terminando a transferência, está com 99% concluído e dá algum problema na rede, ou deu um pico de luz e parou de funcionar, parou de transmitir os dados. Ou sei lá, acabou a bateria do teu notebook. Quando você retomar o download, ele vai começar da onde? Do zero, né? Então, começaria do zero. Então, você fragmentando, então você poderia então ter uma sincronização a partir, ou começar o download a partir daquele pacote, daquela parte que foi perdida, certo? Então, a fragmentação também permite isso daí. A camada de transporte tem outras funções, controle de fluxo, de congestionamento e implementa confiabilidade. O que é confiabilidade? Basicamente, quando eu envio uma informação por padrão, as redes aí, ela não garante que o pacote vai chegar no destino, porque ele pode ser perdido por algum motivo. Tá, mas se chegou, eu tenho como saber se chegou mesmo ou não? Então, ela garante que chegou, certo? Mas se o pacote teve algum problema no meio do caminho aí, foi perdido. Então, essa camada vai garantir que ele chega, ele vai retransmitir. Mas isso a gente vai ver mais para frente, tá ok? Então, pessoal, a camada de sessão, o que ela faz? Ela estabelece, então, aí um diálogo, que é chamado, entre os processos, tá? De cada sistema final. Eu esqueci de falar aqui, tem até aqui a comunicação fim a fim. Por quê, pessoal? Porque a partir aqui da camada de rede, já são nos sistemas finais. Então, todas essas camadas aqui da 1 a 7, todas as camadas estão implementadas nos sistemas finais, certo? Nos sistemas intermediários, ou é a camada 1, a 1 e a 2, ou até a camada 3, mas no sistema final está implementado todas as camadas. Então, é chamado fim a fim, porque se faz a garantia aqui, a camada de transporte, nos 2 sistemas finais, certo? Garante que um pacote ali vai chegar até lá no destino. Então, aqui o controle de diálogo é entre os processos em cada sistema final, certo? Já a sincronização é o que? Ela garante aí, principalmente quando se transmite grandes quantidades de dados, ela faz a verificação, cria pontos de sincronização caso ocorra uma falha. Então, aquele exemplo que eu dei antes ali, daquele arquivo grande lá de 1 GB, se ele parar de funcionar. Então, a camada de sessão vai dar suporte, se acaso der um problema na transmissão, para continuar a transferência dos dados a partir daquele momento, ou do último pacote que foi transmitido com sucesso. Certo? Quem vai cuidar disso é a camada de sessão, ou deveria cuidar disso essa camada. Camada de apresentação, então observe, pessoal, vamos fazendo sempre a analogia aí. Sessão cuida da sincronização ou cuida da sessão mesmo, que é o nome genérico da sessão entre os processos. Cada comunicação se pode chamar de uma sessão, digamos assim. A camada de apresentação, como o nome diz aqui, né? Então, seria a camada 6, como o nome diz, apresentação, ela cuida ou ela trata de como os dados serão colocados no meio físico. Então, como os dados que o usuário gerou lá, a informação que ele gerou, qual é o formato que vai ser colocado na rede, certo? Mas como assim, que formato? Então, eu poderia, uma mensagem, digamos que eu estou usando a sessão num site que precisa colocar os dados do meu cartão de crédito e aquele código de verificação. Enfim, todos os dados do cartão de crédito. Não seria legal que alguém estivesse na mesa rede eu conseguisse capturar esse pacote? Capturando o pacote, ele vai conseguir ver o que tem dentro do pacote. Se essa mensagem está em texto claro, ele vai conseguir ver todos os dados do cartão de crédito. No entanto, antes de enviar os dados pela rede, a minha aplicação poderia ter criptografado. Então, mesmo que os dados sejam capturados por um indivíduo malicioso na rede aí, esses dados aí não vão ter muita serventia, porque vai ter criptografado.
vai estar criptografado. Então, o indivíduo ele vai ter que ter o trabalho de descriptografar. Então, o que leva muito tempo, pode virar vários anos e não conseguir descriptografar com a tecnologia que a gente tem hoje. Beleza? Só um exemplo. Mas, por exemplo, outro exemplo, se quisesse transmitir uma grande quantidade de dados, esses dados poderiam ser compactados antes de ser enviado pela rede. Então, vai criar um dado num determinado arquivo no teu computador. Você quer transmitir para outro dispositivo de destino. Antes de ser enviado, ele poderia ser compactado e depois sendo enviado e lá no outro lado descompacta de novo. Beleza? Para o quê? Para economizar a largura de banda e para agilizar o processo de transferência. A camada de aplicação, então, para finalizar aqui a função específica de cada camada, ela define os protocolos que chama de para as aplicações interagirem com o usuário. Por exemplo, um protocolo mais usado aí na internet é o protocolo HTTP, junto com o DNS. Então, o HTTP é aquele protocolo quando a gente acessa um browser aí, qualquer site vai ser usado o HTTP em conjunto com o DNS, certo? Mas quem que vai usar o protocolo HTTP? O browser. Então, a aplicação, esse protocolo aí, dá suporte à comunicação para as aplicações de rede. Então, o browser é uma aplicação de rede, que ela tem uma parte que funciona no computador do cliente, né, que é o browser normalmente, e tem um servidor lá do outro lado. Mas esse browser aqui, então essa camada de aplicação, conversa com a outra camada de aplicação lá no servidor, usando um protocolo específico. Então, o protocolo da web aí é o HTTP, um deles, tá? Então, agora só comparando então os dois modelos aqui, então a gente viu todas as funções de todos aqui as camadas, né? Todas essas camadas aqui. Da camada 1 a 7 do modelo OSI. No modelo TCP/IP, as funções desempenhadas são as mesmas, só com menos camadas. Por quê? A camada de aplicação aqui, então repetindo o que eu falei até antes, ela implementa as funções das 3 camadas do modelo OSI. Mas por quê, pessoal? Porque eu pergunto para vocês, todas as aplicações têm necessidade de ser criptografados os dados? Pô, se o dado que você vai enviar, ele não é sensível, digamos, você vai enviar pela rede um dado, se alguém ver a informação que está ali não tem problema, não vai comprometer a tua aplicação ou te comprometer mesmo como pessoa, então não tem problema de ir aberto, porque o processo de criptografar uma informação tem um certo custo computacional. Se eu puder evitar, melhor esse custo computacional. Mas às vezes eu tenho que ter esse custo computacional para proteger a informação sendo transmitida. Mas a pergunta é, todas as aplicações precisam que seus dados sejam criptografados, por exemplo? Ou todas as aplicações precisam que seus dados sejam compactados? A resposta é não. A mesma coisa, a sessão, aqui a camada de sessão. Todas as aplicações são para transferir grandes quantidades de dados, que é a função dela fazer a parte de sincronização? Não são todas as aplicações que transmitem grandes quantidades de dados. Por exemplo, a gente tem um protocolo DNS que a mensagem é muito pequena. O protocolo DHCP, o protocolo ICMP, que são mensagens bem pequenas, em um único pacote, não tem nem segmentação desses pacotes. Certo? Então, por que eu vou ter representado aqui, vou ter algumas funcionalidades que muitas vezes não serão usadas? Então, o que o modelo TCP/IP definiu, que se a aplicação precisar dos serviços da camada de apresentação ou de sessão, ou das duas, a aplicação que implemente. Então, só para exemplificar para vocês, se vocês usarem um browser comum, e vocês pararem a aplicação, um browser normal, do uso geral, o Firefox, o Chrome, o básico dele, sem nenhum plugin. Se vocês fizeram download de um arquivo grande, aquele arquivo lá do exemplo de 1 GB, se lá no final parar a transmissão, ele vai continuar de onde parou? Não, porque o browser em si não implementou. Mas daí temos plugins ou uma ferramenta de fazer, uma aplicação de fazer download mesmo, que ela faz isso. O que ela implementa essa funcionalidade que seria da camada de sessão. Certo? E se a tua aplicação precisa que teus dados sejam criptografados? Uma informação de cartão de crédito, por exemplo, ou usuário e senha. A aplicação vai criptografar, ou ela vai usar uma outra subcamada que temos hoje aqui, que fica acima da camada de transporte,
que é antes dos dados serem enviados pela rede, essa outra camada então criptográfica, mas é uma camada específica para criptografia. Você já deve ter ouvido falar, quando vocês acessam um browser, aparece aquele cadeadinho lá, né? Mas basicamente é porque está sendo criptografado, que ela usa uma camada adicional, certo? Acima da camada de transporte, que muitas vezes é o TLS ou o SSL, beleza? Mas é só para criptografia, que hoje em dia quase todas as aplicações estão sendo criptografadas, né? Os dados estão sendo criptografados. Camada de transporte, que é a mesma coisa, é igual. Camada de rede é igual, sendo que aqui, pessoal, esqueci de comentar antes, mas a camada de rede, tem autores que vão chamar essa camada aqui de internet, tá? Ou traduzindo para o português, alguns autores, aí, alguns livros, se vocês forem procurar com mais interrede, certo? É só o nome que usa no modelo TCP/IP. Então, no livro aí do Corose está rede também, se for usar o material aí da Cisco, também está rede, beleza? E a camada de TCP/IP, o modelo de TCP/IP chama de acesso à rede essas duas camadas, beleza? A diferença, então, aqui no modelo TCP/IP, que eu só vou mostrar rapidamente para vocês, que então aqui, em cada camada, aqui ele especifica também protocolos de comunicação. Eu vou passar aqui no slide que fica mais fácil. Então aqui, na camada de aplicação, quais protocolos a gente tem? Os principais protocolos de aplicação, sendo que alguns deles a gente vai ver na disciplina, por exemplo, o DNS, o DHCP, HTTP, o FTP, quase todos esses protocolos que estão aqui a gente vai ver. Então, por enquanto é uma sopa de letrinhas para vocês, mas no decorrer da disciplina a gente vai ver. A camada de aplicação vai ser a última que a gente vai ver. Já o modelo, a camada de transporte, ela provê dois protocolos, que é o TCP e o UDP, certo? Basicamente são esses dois protocolos. Há outros, mas que hoje é muito difícil ser usado, mas existem outros protocolos, mas os dois principais é esse. Então, o TCP é o nome que dá a pilha de protocolos. O TCP é o protocolo chamado de confiável e o UDP é um não confiável. Por quê? O TCP é orientado à conexão. Faça um paralelo para uma ligação telefônica. Quando você vai conversar com alguém via telefone, qual é a primeira coisa que você faz? Você tem que discar para a pessoa. Claro, antes disso, pega o celular ou pega o telefone, mas você tem que discar. Se a outra pessoa do outro lado estiver à disposição, se ela pode conversar contigo naquele momento, ela vai atender. A partir desse momento, você tem o estabelecimento de uma conexão. E quando se estabelece uma conexão, você tem uma série de garantias. Uma delas é tudo que você falar, o outro lado vai escutar. Certo? Basicamente é isso. E tudo que você falar, na ordem que você falar, o outro lado vai chegar essa mensagem do outro lado também. Beleza? E também o controle de fluxo, congestionamento, a gente vai ver isso lá na camada de transporte, não vou entrar em detalhes. E o protocolo DP é não orientado à conexão. É igual o serviço postal, o serviço dos nossos correios aí. Se eu quero então enviar vou colocar uma mensagem, uma carta para uma pessoa em um outro endereço, pode ser até na mesma cidade. Eu não preciso, nesse serviço, aguardar que a pessoa, para enviar uma carta, você vai estar na hora que o carteiro chegar aí? Não precisa, certo? É um envio comum, que você não precisa garantir a entrega em mãos. Então, você entrega no correio, você acredita, confia que o correio vai entregar lá, né? Que pode ser que não entregue, o carteiro não entregue por algum motivo, ou esse pacote pode ser no meio do caminho lá, vai que molhou, foi perdido tua mensagem, mas muito menos você não sabe se a pessoa do outro lado recebeu. Então pode chegar no carteiro, ir lá na casa do destinatário, deixa na caixinha do correio e a pessoa fica ali semanas sem pegar aquela carta. Então você não sabe se a pessoa recebeu ou não recebeu e quando recebeu. Certo? E se tua correspondência ela foi perdida ou for estragada mesmo, danificada, você se perdeu a informação. É a mesma coisa nas redes quando usa o UDP. Beleza? Daí então aqui, na camada de rede usa o protocolo IP, certo? Então aqui só para mostrar aqui um exemplo, que tem uma comunicação entre dois hosts, que tem então só as 4 camadas, né, representadas aqui. E aqui no roteador só até a camada de rede. Lembra? O roteador é só até a camada de rede. Depois a camada de acesso à rede, que é equivalente às duas camadas de enlace e física.
No entanto, pessoal, o modelo surgiu depois do modelo híbrido, que é mais conceitual. Por quê? Eu vou voltar aqui. O modelo TCP/IP, ele juntou a camada de enlace e a camada física, só que a função que tem aqui dentro são bem distintos, né? Uma coisa é você sinalizar um bit no meio físico, outra coisa é quando colocar esses dados no meio físico. Então aqui a gente tem alguns protocolos de comunicação, mas aqui muda muito a camada física, porque hoje, ou no decorrer do tempo aí, da história, desde que temos as redes aí, mudou muito as tecnologias de comunicação, as tecnologias da camada física que a gente chama, certo? Então, optou-se aqui, para fins didáticos, separar, até mesmo para separar as funções de volta dessa camada, assim como como é no modelo OSI. Beleza? Então aqui, nos últimos slides aí, aqui eu fiz um resumão das principais funções de cada camada, certo? Não vou ler aqui, fica para vocês, os slides já estão disponíveis lá no ambiente, no Moodle da disciplina. Aqui essa figura e a próxima, na verdade é um resumo aí dos protocolos de comunicação em cada uma das camadas, certo? Que está lá no material da Cisco. Então está aí a fonte que é lá no material da Cisco que vocês têm acesso. Tá ok, pessoal? Então, com isso a gente encerra o assunto sobre arquitetura de software de redes, essa parte mais teórica. Mas ainda não terminou totalmente, tá? Porque a gente vai ver agora no próximo vídeo aqui, ó, vou voltar rapidinho, e vamos conversar um pouco mais no próximo vídeo sobre esse processo de comunicação, dessa mensagem passar de uma camada para outra, que é chamado processo de encapsulamento, certo? E a questão dos endereços que eu citei ali. A gente tem então alguns endereços, né, que são usados aí. Vou mostrar para vocês 3 tipos de endereços. Então isso é assunto do próximo vídeo, que faz parte ainda desse conteúdo aí da arquitetura do software em camadas, mais especificamente do modelo TCP/IP, certo? Que são usados por alguns protocolos do TCP/IP. Tá ok? Então é isso, até o próximo vídeo.